Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Todos os meses aqui na TV Câmara, o trabalho dos vereadores é acompanhado e divulgado. Está no ar o Fiscalização Pública, edição de maio, que recebe o vereador presidente da Casa, Alberto Barreto, do PRD. Vereador, seja bem-vindo a mais uma edição, agora mês de maio, praticamente quase metade do ano, né? É, praticamente já aí, né? Primeiro semestre terminando e também 3 anos e meio de mandato, né? Daqui a pouco começam as eleições aí, Passa muito rápido, né, vereador? finalizando aí a primeira gestão. A gente começa falando, vereador, sobre a área da saúde. Tem um requerimento do gabinete do vereador fazendo alguns questionamentos para a farmacêutica AstraZeneca em relação às vacinas contra a Covid-19. Vereador, quais são esses requerimentos e quais são esses questionamentos? Então, o meu questionamento principal em relação à questão das vacinas é que a gente já vem fazendo esse questionamento desde o início do meu mandato, né? Desde 2021, que a gente vem questionando muito das questões, das decisões durante a pandemia, a questão de máscara, lockdown, por aí vai. E apontávamos que alguns erros estavam sendo cometidos. E principalmente a questão da vacina, né? Uma vacina que era experimental, sem ter seus processos de estudo concluído, que poderia trazer alguns danos à população. E recente nós tivemos aí, né, a própria AstraZeneca reconhecendo que a vacina dela pode sim causar danos, né, colaterais aí, né? Aí tem algumas imagens mostrando ali, né, o lockdown, já muitas pessoas entendendo que o lockdown não serviu para nada, não evitou mortes, né? Próxima imagem aí falando também da própria OMS reconhecendo a ineficácia das máscaras durante a pandemia, né? Tem outras imagens ali falando também sobre a questão, né, como a ciência deve lidar com o populismo, né? Isso aí foi uma matéria do próprio Globo, agora recente, 2024, né, em abril, que fala exatamente sobre essa questão, né? A AstraZeneca fala lá, né, no Reino Unido, que ela vai indenizar, né, pessoas no Reino Unido que tiveram coágulos sanguíneos, né? Isso é uma questão que a AstraZeneca sai bastante, é a questão de coágulo, questão de trombose, né? Então, né, a AstraZeneca admite aí efeitos colaterais raros. E um deles é a questão principalmente das trombose, e a outra questão é a baixa de plaquetas, né? Então, as pessoas que tomaram vacina AstraZeneca ou estão com questão de baixas plaquetas. Bom, logo depois da pandemia, nós tivemos aí um surto de casos de dengue, né? E dengue é exatamente a diminuição de plaquetas das pessoas, que levam aos casos mais graves. Então, o que eu faço de pedido de informação é que a Secretaria de Saúde faça esse cruzamento. As pessoas que tiveram casos mais graves de dengue na cidade, por exemplo, ou que foram a óbito, qual vacina Covid ela tomou? Por acaso essas pessoas tomaram vacina AstraZeneca? Se a gente entender, enxergar aí, né, um possível cruzamento de dados, onde o maior número de pessoas que se desenvolveram dengue na cidade e que aumentaram os casos mais graves, que levaram ao óbito, foram pessoas vacinadas com AstraZeneca, pode ser que a gente encontre aí uma causa e efeito, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é só levantar dados para a gente ver se existe alguma correlação aí entre a vacinação e os efeitos aí da dengue. Porque eu falo sempre na tribuna, a população não desaprendeu a cuidar, a não deixar mais água parada, né, de um ano para o outro. Faz 10 anos que a gente não tem surtos de dengue na cidade e de um ano para o outro simplesmente as pessoas desaprenderam, né? E outra, não é uma questão, dengue, ela tem uma característica de região, localização, né? Você não tem dengue espalhado na cidade inteira, você tem numa região que às vezes as pessoas negligenciaram ali a limpeza. Mas nós estamos tendo casos de dengue, surto de dengue no Brasil todo. Então, eu acho que a única coisa que teve no Brasil todo, recentemente, foi vacinação em massa desse tipo de vacina. Então, pode ser que tenha uma relação aí. Então, a gente está levantando esses dados com esse intuito aí. E tendo as respostas da secretaria, vereador, pode trazer aqui no Fiscalização que a gente divulga também esta pauta importante para a cidade. É. A gente troca de assunto agora para falar sobre a reunião que aconteceu entre a Associação de Surdos de Taubaté e também as secretarias municipais. Lembrando que teve uma audiência pública que foi realizada em setembro do ano passado, um tema importante para essa comunidade surda aqui em Taubaté e acaba influenciando a região. Vereador, como é que tá os desdobramentos, né? Como é que estão esses desdobramentos após essa audiência pública? Então, a gente fez uma audiência pública ano passado, junto com a ASTAL, que é a Associação, né, de Deficientes Auditivos, e a gente identificou a grande dificuldade que eles têm de ser atendidos nos equipamentos públicos, né? Ele chega na escola até mais fácil, porque na escola já tem alguns intérpretes de Libras, Uhum. professores que fazem uso das Libras, mas em outros equipamentos não. Você vai na assistência social, você vai, por exemplo, às vezes no esporte, né? A pessoa quer praticar um esporte e não tem quem sabe falar. Mas o principal e o mais importante é a questão da saúde, né? O cidadão chega ali na UPA, chega no postinho,
né, numa situação de emergência, às vezes na UPA, e o pai, por exemplo, está com seu filho e não consegue se comunicar com o médico, falar que o filho está sentindo, né? Ele mesmo não consegue transmitir para o médico o que ele está sentindo. Dificulta o atendimento dele e dificulta para o próprio profissional, né? Uhum. Médico ali. Aí muitos falam assim, mas tem um aplicativo de celular que consegue fazer. Eles mesmos, os próprios usuários, os surdos, dizem que o aplicativo não consegue transmitir realmente os sinais que eles, daquilo que eles precisam se comunicar, né? O aplicativo não é suficiente. E depende de internet, né? Isso, também, né? E esse é um outro problema, né? Que às vezes a pessoa chega na UPA, aí não pode liberar o sinal da internet da UPA, a pessoa está sem sinal da internet, e aí dificulta ainda mais. Mas o que a gente falou? Fez essa audiência pública, ficou da prefeitura fazer uma reunião com todas as secretarias, junto com a associação. Acabou não fazendo, passou. Esse ano eu fiz um outro requerimento cobrando essa reunião da prefeitura, e aí saiu aqui na Câmara Municipal, acho que a gente tem uma imagem aí, né? Dessa reunião, onde teve presente aí, né, o pessoal da Secretaria de Governo, o pessoal da própria Procuradoria, né, o pessoal da Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, né. Nós tivemos várias secretarias envolvidas, junto com a associação, né, e tivemos presente ali, discutiam bastante essa questão. E acho que foi muito importante, né, porque ali as pessoas entenderam realmente como cada secretaria pode agir. E foi bom a Procuradoria estar aqui, porque todos esses processos passam pela Procuradoria, né? Então, a Procuradoria entende ali que foi uma sugestão que eu dei, né, na própria audiência pública e na reunião, que a gente contratasse uma empresa que prestasse o serviço, né, de tradução de Libras, que esse serviço serviria para qualquer secretaria, né? Então, essa empresa teria lá um tradutor de Libras à disposição 24 horas, que qualquer unidade que precisasse, ele entra em contato e via videoconferência, né? Essa pessoa, de lá onde ela está, ela poderia fazer a tradução ali, servir de intérprete ali de Libras para essas pessoas. E isso serve para qualquer unidade. Então, se a pessoa chegar lá na assistência social agora, né? Se tiver um contrato com essa empresa, você entra em contato, essa empresa vai atender a assistência social. Se chegar na saúde, no esporte, aonde seja, vai conseguir ter atendimento. A doutora Ana Laura, né, que é a procuradora que estava participando, falou que isso é possível, né? Tem recurso para isso, né? A própria educação também tem recurso para isso. Então, ficou alinhado isso, né, nessa reunião, que seria disponibilizado, então, aí através da prefeitura agora vai dar um processo de fazer um contrato de uma empresa que presta esse serviço de tradução de Libras. Como a gente tem aqui na Câmara, né? O próprio serviço aí de tradução nos nossos eventos ao vivo. Aí. O senhor conhece alguma outra prefeitura que implementou um sistema parecido ou o Taubaté seria vanguardista nesse sentido? Falar a verdade, eu não sei se outra, eu não pesquisei isso, né? Talvez Taubaté seja vanguardista nesse caso. Muitas das prefeituras usam esse aplicativo, mas foi a audiência pública que falou para a gente que eles mesmos falaram, esse aplicativo Ele atende não o nos Brasil atende. todo, né, na verdade, né? Ou seja, ele tem uma demanda muito grande e acaba, Isso. às vezes, não sendo tão eficiente para a comunidade surda, né? Então, e é meio que usa inteligência artificial e, às vezes, a comunicação não bate ali. Então, o intérprete ali, você consegue, acho que ter uma qualidade melhor nessa ajuda, principalmente na hora da saúde, né? Então, muitas coisas não vão substituir ainda a inteligência humana, né? Ainda não adianta, a gente precisa ainda do ser humano para ser esse fator de socialização. Eu gosto bastante da inteligência humana, apesar de ela estar meio rara hoje em dia. Outro assunto que a gente traz aqui no Fiscalização de edição de maio é a programação da Semana Integrada, que ocorreu no Departamento de Ciências Sociais e Letras, também Pedagogia, é a Semana Integrada de Humanidades, e o tema foi o debate do Territórios de Luta e Resistência. Vereador, neste evento, há alguns questionamentos também do seu gabinete sobre a realização deles, né? Quais são esses questionamentos? Então, assim, eu tenho recebido muita reclamação de muitos alunos da universidade sobre questão de doutrinação dentro das salas de aula, né? A gente teve aqui falando já a questão, no último programa, sobre a questão do MST, que teve um evento lá na agronomia, e a população, né, principalmente os alunos, reclamando muito dessa questão de doutrinação. E teve essa palestra aí, que fala, mas na verdade ele estava discutindo os 60 anos do golpe militar. Temos né? imagens aí. Então, agora tem umas imagens ali, né, dessa palestra que teve esse ciclo de debates lá. Pode passar a próxima imagem. Aí está aí um dos livros que foi falado sobre lá no debate, né, da educação, Pedagogia da Encruzilhadas, né? Tem ali uns tridentes ali, e ela fala que é a pedagogia do enxuísmo, né? Pode passar, acho que acabou, né? Então, tem a pedagogia do enxuísmo, que é o quê? A pedagogia baseada, né, segundo lá dizem,
que é uma pedagogia que trata sobre a questão do combate à pedagogia cristã, católica, né? Então, seria a pedagogia do enxuísmo, baseada em enxu, essas coisas. Então, eu acho que isso não agrega em nada a melhoria da qualidade do ensino no município, né? O que isso vai tornar o professor melhor para que ele possa transmitir o conhecimento de português, matemática, física, química, história, dentro da sala de aula, né? É apenas uma questão de você fazer uma doutrinação. E no próprio escopo do projeto, né, falava de ciclo de palestras, ele falava que era um ciclo de palestras, de debates, que iria respeitar a questão principalmente ali do Uma dos educação valores. antirracista, Não, né? não, 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 eram os valores da sociedade, né? Os valores da sociedade. E só que a questão é a seguinte, a gente está vendo aí, na verdade, o ataque aos valores da sociedade. Então, esse foi um questionamento que eu fiz junto à secretária, à reitora, né, da universidade, numa reunião. E, e aí a gente fala simplesmente também de uma questão que, se o próprio aluno está reclamando que está tendo ali, por exemplo, uma questão de doutrinação dentro da universidade, por que não entender isso? Né? Por que não acolher? Por que não ouvir esses alunos? Né? Tá nas minhas redes sociais, está público lá, os comentários dos alunos fazendo a reclamação sobre isso aí. Né? Hoje mesmo, eu recebi no meu WhatsApp aqui falando daquele, que a gente vai falar mais para frente aí, de um processo que já vem antigo entre eu e a Unital em relação à doutrinação dentro da escola. Vereador, um outro assunto que a gente traz no Fiscalização edição de maio aqui é o retorno dos atendimentos para a questão de nebulização e inalação Hum. nos PAMOS de Taubaté, já que em decorrência da Covid de 2019, esse atendimento ele ficou suspenso durante um período, né? E essa retomada está acontecendo? Esse tipo de serviço está sendo prestado novamente à população? Então, assim, a gente é, questiona muito, porque é o seguinte, antigamente os pais, né, levavam seus filhos nos PAMOS, nas UBSs, nos bairros, para fazer inalação. Né? A criança estava com problema respiratório, levava para fazer inalação, porque é mais próximo da sua casa, né, um atendimento mais rápido. E o que acontece? Quando veio a pandemia, ficou suspenso isso, porque falou que tinha problema de higienização das máscaras, né? A questão da proliferação do Covid, poderia ser um meio de transmissão. E aí ficou proibido as unidades fazerem essa nebulização. E aí encaminhava tudo para a UPA Central, que era, na época, o hospital de campanha da Covid, né? Só que nós já passamos aí a pandemia, a Covid, e o que acontece? Esse procedimento continua Centralizado, né? centralizado. Então, nós temos, por exemplo, hoje centralizado na UPA Central a questão de uma mãe que tem uma criança para trazer, fazer a nebulização, né? E é junto ainda agora com a dengue, né? Então, você está centralizando tudo no lugar. Então, a gente entende que, eu acho que já passou essa questão, já é possível voltar de novo, né? Ser feita essa questão nas unidades de saúde, nos PAMOS e nas UBSs da cidade, descentralizando isso, tornando mais fácil para os pais e tirando mais pessoas da unidade de saúde no centro. Na prática, né, vereador, é um procedimento até mais simples, né, do ponto de vista Sim. médico, ambulatorial, ou seja, próximo da residência do morador, ele vai ter esse deslocamento menor, esse tempo. E quando você centraliza tudo numa única unidade aqui no centro, você também aumenta essa demanda e às vezes não tem profissional para atender todo mundo, né? E o pior, que nós já temos centralizado aqui a questão da dengue. Então, vem o paciente de dengue, vem paciente, né, de crianças aí também que precisam fazer uma simples, né, inalação ali. Né? Nesse então, caso aqui, vereador, é só uma indicação, né? É só uma que o senhor está indicação. fazendo. O senhor acredita que pode ser uma resposta positiva? Então, pode ser que seja um protocolo, um protocolo estadual ou nacional. Fora né? da esfera municipal. Fora da esfera né? municipal. Se for um protocolo estadual ou nacional, que a Prefeitura de Taubaté questione eles, né? Para que talvez eles mesmos possam rever isso aí e voltarem atrás. Porque se esse problema está acontecendo em Taubaté, provavelmente, se for um protocolo estadual ou nacional, está acontecendo em todos os municípios. Né? Então, eu acho que é hora da gente rever essas questões aí. E outra... Se tiver uma esfera menor, no caso municipal, fica mais fácil de resolver. Se usou álcool em gel 70% aí para desinfetar um monte de coisa, por que não pode desinfetar agora os equipamentos aí de nebulização e atender esses pais aí mais próximos, né? Falando em pequenas localidades, em bairros, né, populações menores, a gente traz uma outra pauta aqui que é relacionada lá no bairro do Registro, que é a instalação futuramente, né, a possível implementação de uma UPA numa zona rural. A gente tem as UPAs em bairros, às vezes periféricos, centrais, mas no rural mesmo a gente não tem tantos equipamentos, né, vereador?
E aí existe uma proposta aí de uma solicitação de emenda parlamentar junto ao deputado Major Meca, que é deputado estadual, Isso. e o senhor está tentando angariar esses fundos para conseguir concretizar este processo. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos os bairros rurais, eles passam por grandes necessidades, né? Mas uma das principais é a questão da mobilidade, né? O Uhum. transporte. Tem ali a estrada do Barreiro, que liga ali do final da estrada de asfalto, né, na Igrejinha, até Caçapava. E a população que mora naquela região já vem me procurando há muito tempo para a gente tentar melhorar as condições da estrada. Só que o que acontece? A prefeitura hoje não tem equipamento suficiente, recurso suficiente para fazer a manutenção do jeito que seria necessário, né? Para que durasse mais tempo, vamos dizer assim. Então é sempre paliativo, 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 e aí quando vem as chuvas, vai-se tudo embora de novo, né? Então eu estive procurando o Major Meca para falar com ele, levar essa demanda da população, né, do bairro aí. Porque nós temos uma região que mais está crescendo em Taubaté, é a região ali do Barreiro, tá? E o que acontece? A gente foi buscar lá vários recursos para levamos três propostas, na verdade, para o deputado, né, para ver o que a gente consegue. Uhum. Nós temos uma proposta que é a questão do solo impermeável, que fala, né, que é um produto que você joga, faz como se fosse uma pavimentação com o próprio solo, né, com um produto químico, que aí dura mais ali em torno de 3 a 5 anos a durabilidade disso aí. Só que tem um custo alto, né? A gente levantou mais ou menos hoje que era em torno de 3 milhões de reais, tá? Nós temos também, pode fazer ser feito em bloquete, né? Só as subidas em bloquete, porque o problema da população é mais a subida, né? Uhum. Então, que a chuva vem, leva a estrada e vai embora. Então, se fosse em bloquete, também teria um custo em torno aí de 8 milhões de reais, né? Agora, se fosse para asfaltar tudo, que seria o sonho de todo mundo do bairro, Uhum. aí ficaria em torno ali de 18 milhões de reais, né? E a gente sabe que a prefeitura não tem esse recurso, né? O próprio deputado não tem esse recurso em emendas para destinar, É um valor mas alto, é um né? valor muito Muito alto. específico também, né? Então, mas o que a gente foi levar ao deputado? Para que o deputado leve até o governo do Estado, para que o governo do Estado entenda a necessidade e possa colocar no orçamento do ano de 2025, né? Para que essa região seja contemplada. Porque é uma região da cidade que vai crescer muito, né? A região sul da cidade é a região que vai mais crescer, que tem espaço para crescer. Uhum. E aí a gente precisa começar a estruturar aquela região ali, onde tem muita gente morando agora, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas foram para a zona rural e gostaram tanto, não quiseram voltar mais. O vereador participou dessa reunião e ele trouxe imagens aí para mostrar para a gente, aí com o Major Meca. Pode Isso. comentar, vereador, Então, fica aí à tá aí o vontade. Major Meca, o Luiz, que é o chefe de gabinete meu, que é engenheiro civil, que levantou todos esses orçamentos aí para a gente entregar para o Major, né? Ali está a próxima imagem, a gente está com uma reunião com os dois assessores do Major Meca, né, que ficaram estudando o projeto, para que a gente possa apresentar ao governo do Estado. E aí a gente vai ter algumas imagens agora também, que aí mostrando a questão desse solo impermeável, né, que passa a máquina ali e compila todo o solo. Onde a gente tem aqui em Taubaté esse exemplo? Não tem Não tem nenhum em aqui? Taubaté. Não, isso é um processo novo, acho que tem uns 2 anos que começou, né, esse tipo de tecnologia, né, que fica parecendo um asfalto, só que fica com a própria terra, né. Se fosse pavimentado, né, que seria o ideal para todo mundo, mas é o custo mais alto, né, como a gente teve ali no Pinheirinho, né, a questão Uhum. do próprio Pinheirinho a gente conseguiu asfaltar. Próxima imagem aí mostrando se fosse de bloquete, né. A intenção nossa é que pelo menos a gente conseguisse o recurso para fazer de bloquete, pelo menos nas subidas, né, ali da estrada de terra, o que ajudaria muito a população. Porque hoje essa é a condição, né, onde quando chove as vans atolam, a população atola, né, e um tem que ficar tentando ajudar o outro ali. Então a gente está vendo se não consegue recurso para atender essa região definitivamente, né. E aí também tem dentro dessa pauta, vereador, essa necessidade de futuramente ter uma UPA ali na região, é isso também? Esse pedido? Então, a gente também discutiu essa questão. Na verdade, a gente atende ali seria na região do registro, né? Uhum. Você tem uma área que era do DR, ali na região do registro, na estrada de Ubatuba, que tem um espaço ali que está sendo utilizado, né? E a intenção era de levar para o governo a intenção de talvez colocar uma UPA ali, porque atenderia toda a região ali da zona rural, né? Que não precisaria se deslocar da zona rural até o centro da cidade, né? Até a UPA Central ou a UPA São Marino, por exemplo, né? E também as pessoas das outras cidades em torno, porque nós temos Atividade da Serra, Redenção da Serra, Lagoinha, São Luís, né? Que também, quando precisam, vêm para Taubaté. E aí talvez seria uma unidade no meio do caminho, né? Mais próximo para eles ali. Uma questão logística Uma também, questão né? logística, né? Para a própria população, né? Para próprios bairros e cidades em torno ali, que também precisam e utilizam as unidades de saúde do município.
Agora a gente traz a nossa última pauta desta edição, vereador, são a questão das emendas impositivas, né? A gente está falando agora das destinações referentes à execução. Como é que está esse andamento das emendas de 2023 e agora para o exercício 2024? Então, eu fiz um requerimento exatamente por causa disso, né? O ano de 2023, a gente veio aí acompanhando de perto a execução das emendas, cobrando bastante. Algumas emendas ainda não foram concluídas, né? E a gente vem cobrando aí a prefeitura, as secretarias, até a própria Câmara Municipal, né? Essa é uma resposta de um requerimento da prefeitura, de como está o andamento dessas nossas emendas aí. Acho que a próxima imagem é a continuação do documento, né? E aí o que acontece? A gente, como o ano passado, algumas emendas demoraram muito para concluir, algumas emendas foram concluídas no final do ano, né? E a justificativa, quais eram as mais plausíveis? A burocracia mesmo, né? É o processo burocrático, falta de mão de obra, outra hora era porque a tramitação do projeto, licitação e tudo mais, é muito burocrático, né? E eu entendo que essa burocracia só atrapalha, Uhum. né? A população não consegue entender como é que o recurso está aqui E não consegue chegar e lá, você não né? consegue usar ele, né? Então, é porque tem que fazer um projeto. Aí o projeto tem que ir para a Secretaria de Obras, que é o projeto, depois vai para o planejamento, depois volta para obras, depois vai para a saúde, para aprovar, volta, vai para a Procuradoria, depois volta, vai para Uhum. finanças, às vezes tem recurso. Então, ele passa por tanto lugar, sofre tantas alterações às vezes, e demora para a gente conseguir concluir um processo desse aí, né? Então, é a burocracia gerando dificuldade, né, para atender a população. Então, o que acontece? Esse ano eu já fiz um requerimento logo no começo para entender como que estão os andamentos dessas emendas para que a gente comece a cobrar mais cedo, né? Afinal de contas, esse é o meu último ano como vereador aqui. Não sei se vou ser reeleito o ano que vem. Então, a gente quer que as emendas andem, né? Porque depois que eu não estiver aqui, não adianta mais, né? Então, a E gente ver está... concretizado todo o esforço do seu gabinete também, né, da sua equipe, de correr Exatamente. atrás e trazer essas soluções para quem está na Porque, ponta, né? porque a emenda, grande parte dela vem do quê? De demandas da população. Uhum. O vereador sai, vai atrás da sociedade, entende a dor da sociedade e fala, pô, vou mandar o recurso então para resolver esse seu problema. Vou mandar recurso para resolver este problema, através de emenda. E aí, quando a emenda não é executada, dá a impressão para a população que o vereador ou não ouviu ele, que não está atendendo a demanda, né? Ou que ou Não que a fez própria sentido, prefeitura, né? não só o vereador, mas o próprio prefeito, a própria prefeitura, está fazendo pouco caso, Uhum. né? Sendo que tem recurso destinado para isso. Então, esse é o nosso trabalho, né? A gente foi até questionado aqui pelo Tribunal de Contas em relação a isso, porque cobrando da gente se aquela emenda especificamente que foi destinada, qual foi a fiscalização que nós fizemos para que ela fosse executada e se deu resultado ou não, né? Então, é um questionamento do próprio Tribunal de Contas. Então, a gente já está fazendo aí o nosso papel como fiscalizador, né? De requerer as informações de como está o andamento agora. Boa iniciativa, vereador. Antecipando, né, já se antecipa, logicamente, ao problema que pode vir no final Futuro. do ano, né? É. Muito obrigado pela sua participação na edição de maio. Gostaria de deixar uma mensagem para as mães de Taubaté? Com certeza, né? Mãe é a coisa mais importante. Tanto que a gente... eu já falei isso uma vez, né? Que para mim, mãe aquilo que mais belo que Deus colocou na face da terra. Porque é ela que tem o dom da vida, Uhum. né? É ela que todos nós aqui só chegamos aqui através de uma mãe, né? Então, eu considero o útero da mãe o lugar mais sagrado, né? Porque é ali que Deus faz o sopro da vida, assim. Então, meu agradecimento aqui a todas as mães, inclusive a minha mãe que não está mais aqui hoje, mas que foi uma excelente mãe, né? Esses dias eu relembrando aí uma questão, aí você começa a parar para pensar como sacrificante foi, né? A gente falando, por exemplo, aqui, fralda descartável hoje em dia, né? Uhum. Mas eu lembro, daí eu parei para pensar que na minha época não tinha fralda descartável. Pano, Era a né? fralda de pano. E a minha mãe lavava todas as fraldas, né? E lembrava do varal, as fraldas penduradas no varal, todas branquinhas, né? Então mostra como as mães eram muito mais dedicadas, né? Enfrentava, e minha mãe teve 4 filhos, né? Lavou a fralda de todos ali. Então, isso demonstra o tamanho do amor que uma mãe tem por um filho. Então, acho que, o amor da mãe é um pouquinho, é o mais próximo que a gente pode chegar do amor de Deus ali, né? Então, fica aqui minha homenagem a todas as mães. Obrigado pela participação, vereador. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Assim a gente encerra mais um Fiscalização Pública, edição de maio. Nós conversamos com o vereador Alberto Barreto, presidente da Casa do PRD. Você vê e revê este programa nas nossas plataformas digitais
nosso canal youtube.com.br TVC Taubaté, canal aberto 4.2, canal fechado na Claro TV número 4. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e eu fico aqui esperando para mais um Fiscalização. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.